rico em uma noite. E como vocês viram no bloco anterior, temos a participante Juliana Ribeiro, estudante de Educação Física. Juliane, está preparada? Estou, né? É a última pergunta e vale R$1 milhão. A pergunta é: qual dos países, no qual eu vou citar a alternativa, teve uma participação neutra na Segunda Guerra Mundial? Alternativa A, os Estados Unidos. B, o Brasil. C, Itália. D, Japão. Ou a E, a Suíça? Pense muito na sua resposta. Vale R$1 milhão. Você tem 1 minuto. Alternativa B, o Brasil. Tem certeza? Sim, o Brasil nunca faz nada, faz do futebol, do carnaval. Nunca soube o Brasil na guerra, não. Brasil. Bem, infelizmente, está incorreto. Não. A alternativa correta é a letra E, a Suíça. Sério? O Brasil teve uma participação junto com os Estados Unidos e aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, infelizmente, acabamos mais um programa. Fique rico à noite. Sei que o nosso participante ganha R$1 milhão. Até a próxima. Bom, visitamos o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA Campus Salvador, e coletamos algumas opiniões de alunos e de uma professora da área de exatas a fim de relacionar o que o senso comum acha a respeito do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bom, eu acho que o Brasil ele foi seduzido talvez pelos Estados Unidos, que acabou pressionando tanto ele, também propondo poderes para que ele possa negociar depois da pós-guerra. E aí o Brasil acabou sendo seduzido pelos Estados Unidos. E eu acho que foi isso que foi, eu acho que o principal, o ponto-chave, para que o Brasil, apesar de ter tantas incapacidades para enfrentar, acabou entrando nessa guerra tão grande a nível mundial. O Brasil ele participou da guerra meio que diretamente, por causa que Getúlio Vargas ele estava meio que um pé lá, outro cá, ele estava aqui sob a proteção dos Estados Unidos, mas mesmo assim ele mantinha relações com Hitler. Aí disseram que o Brasil não iria para a guerra, nem que se a cobra fumasse. E acabou que teve vários conflitos, o Brasil acabou sendo obrigado a participar da guerra e tendo que ir contra quem Getúlio estava aliado, porque ele era meio que fascista. O regime que foi implantado aqui era meio parecido com o de lá. Então disseram que o Brasil não iria para a guerra nem se a cobra fumasse. Aí acabou que o Brasil foi para a guerra, foi do lado dos Estados Unidos, obviamente, e foi enviada a Força Expedicionária Brasileira, que o símbolo em apologia à fala de que o Brasil não iria para a guerra nem se a cobra fumasse, acabou que foi o símbolo uma cobra fumando um cachimbo. Sim, como nós sabemos, inicialmente o governo de Getúlio era simpático aos regimes fascistas, né? Tanto na Alemanha como na Itália. Tanto que entregou aos nazistas uma comunista extremamente famosa no Brasil na época, que foi Olga Benário, que foi entregue aos nazistas por conta da repressão aqui dentro do governo getulista. De toda forma, pressionado pelas forças aliadas, o governo brasileiro, no início da guerra, em 38, 39, começa a participar da guerra enviando soldados para a guerra. A Força Expedicionária Brasileira foi formada no intuito de combater as frentes do eixo na Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos se tornou bastante expressiva. A participação dos Estados Unidos na guerra, particularmente com a construção da bomba atômica, foi um marco na história da ciência, porque passou a ter uma visão da ciência de uma forma que não tinha havido ainda no mundo. Os grandes laboratórios, as grandes pesquisas passaram a ser realizadas. Aqui no Brasil, em decorrência desse boom da ciência no mundo,
passou a haver uma pressão da comunidade científica para um desenvolvimento, para a institucionalização da ciência no Brasil. Então, podemos afirmar que o final da Segunda Guerra, de certa forma, foi um detonador da institucionalização da ciência no Brasil, porque a comunidade científica se organizou e passou a cobrar do governo recursos para o desenvolvimento da ciência. Não é à toa que um pouco depois do final da Segunda Guerra, em 1950, foi criada as duas principais agências científicas que existem no Brasil até hoje, que é a CAPES, que foi fundada em 1950 ou 51, não estou bem lembrado, e o CNPq. Todas duas criadas nesse pós-guerra, de acordo com o modelo que estava se desenvolvendo de ciência no mundo inteiro. Então, do meu ponto de vista, que trabalho mais com essa área da ciência, acho que o pós-guerra no Brasil, uma das principais consequências do pós-guerra no Brasil foi o início da institucionalização da ciência no país. Danilo, e aí, vai pra casa da Ju assistir Alemanha versus Brasil? Danilo, que é isso? Você vai torcer pela Alemanha, é isso mesmo? Claro, minha filha. Danilo Mateó, parente de alemão. É mesmo? O Mateó sobrenome alemão, né? É. Mas não justifica você torcer pela Alemanha, né, meu filho? Você é brasileiro. Minha filha, o Brasil tá fraco, tá desestruturado, sem defesa, sem ataque. E o povo alemão é o símbolo de uma raça ariana. Eles jogam em família, unidos. Não é que nem o Brasil, que apresenta um jogo individualista. Neymar que dribla, não tocava nem pra ninguém. Não toca pra ninguém, Neymar. Você já viu o Neymar tocar pra alguém? Não, né? Pelo amor Então, de Deus. pronto. Danilo, não justifica, meu filho. E de onde foi que você tirou essas ideias todas de superioridade, hein, meu filho? Ah, você já tocou aula de história? Alemão, acho. Na noite de 15 de agosto de 1942, na costa do estado sergipano, encontrava-se o navio a vapor brasileiro contendo 306 pessoas. Foi quando um submarino alemão torpedeou tudo. Foram 215 mortos. Nos próximos dias, novos navios foram atacados por aqui. Aí, o povo começou a protestar, pedindo uma posição de Vargas. Não acreditamos na vontade e capacidade do povo norte-americano em fornecer os equipamentos bélicos os quais precisamos. Somos contra o crescimento da influência germânica. Estamos em prol da liberdade, do liberalismo e da unidade pan-americana. Defendemos então a aliança comercial e estratégica com os Estados Unidos. Em 1946, depois de uma conferência com chefes aliados em Casablanca, Marrocos, o presidente norte-americano Roosevelt se encontrou com Getúlio Vargas em Natal, Rio Grande do Norte. Depois desse encontro, ficou acertada a participação do Brasil diretamente nos combates na guerra. Está acertada então a participação do Brasil na guerra junto aos aliados. O ataque dos navios mercantes brasileiros levou o Brasil à guerra de fato. Em face dessa consequência, o envio de soldados para a guerra na Europa fez com que surgisse uma certa dúvida e causa certa polêmica. Será que foi mesmo os alemães que afundaram o Brasil, os navios brasileiros, ou foi as tropas norte-americanas ou inglesas para conseguir mais um aliado contra as forças do eixo? Pois é, né, minha filha? Por isso, difícil. Oi, meninas. Oi. Nossa, que saudade. Ai, depois dessa viagem, que eu fui pra jornada mundial de língua. Nossa, eu percebi que o Rio de Janeiro é muito mais avançado em relação aos outros estados. Ah, mas sempre foi assim. Estou estudando história e aí eu vi que os Estados Unidos ele queria conseguir mais países das Américas para servir de aliados para eles na Segunda Guerra Mundial contra o eixo. E aqui eles tomaram algumas medidas. Por exemplo, aqui eles desenvolveram bastante. E adivinha foi o local onde mais se desenvolveu? Rio de Janeiro, né? Claro. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos criaram aqui o que foi conhecido como Bureau Interamericano.
E a sede foi justamente o Rio de Janeiro. Virou? O que é isso aí? Ah, não, virou Interamericano, foi essa sede instalada no Rio de Janeiro, que era a aplicação dessas medidas que eles estavam estabelecendo. Medidas para conseguir infiltrar aqui cultura, educação, valores norte-americanos. Isso na época da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aqui com sede no Rio de Janeiro. Então eles queriam infiltrar esses valores americanos aqui. Então, dessa vez eles conseguiram garantir aqui essa infiltração, né, da cultura, da economia, da política. Eu lembro que eu estudei em história que se chamava Boa Vizinhança, é isso? Foi sim, Boa Vizinhança que se chamava. Isso por quê? Porque Boa Vizinhança por causa que os Estados Unidos ele estava tipo, meio que querendo cativar os países americanos para conseguir aliados para a guerra. Assim, a participação norte-americana foi forte no Rio de Janeiro? Não. Também teve presença muito forte no Nordeste e no Norte. No Nordeste, a cidade chamada Natal, primeiro do Norte. E aí ela serviu como trampolim para a vitória. Por quê? Porque era um ponto estratégico. Ali, pelo fato de ter várias rotas aéreas e marítimas dos aliados. Verdade. Nossa, eu fico bem. Como os Estados Unidos, quando querem alguma coisa, eles conseguem. Sempre assim. Mas também a pressão em cima dos Estados Unidos era forte para que eles conseguissem o Brasil como aliado por causa desse ponto estratégico dessa cidade de Natal. Mas então, como se deu isso? O Brasil não percebia que aquilo ali era só uma questão de interesse? Completamente. Só que a questão era que o Departamento de Estado norte-americano não confiava na capacidade militar do Brasil de se defender de um possível ataque. Só que também o Brasil ele não queria, ele não admitia tropas brasileiras militares e tal, ou tropas americanas militares e tal. Aqui eles pediram o quê? Recursos e armas para que eles mesmos pudessem se defender, entendeu? Por isso. A atitude inicial do governo brasileiro perante a guerra foi envio de tropas expedicionárias. Eu, General Mascarenhas, sou comandante responsável das 3 primeiras divisões de exércitos que serão enviadas para o norte da África e a Itália. As tropas expedicionárias brasileiras trariam informações sobre a guerra para o exército brasileiro, o que este iria enfrentar lá na Itália. Eles trariam informações sobre o tipo de guerra, o terreno de operações e a potencialidade dos inimigos. Porém, no Brasil, em 1942, a carência da sociedade refletia no próprio exército, ou seja, o exército não tinha pouca munição, tinha poucos armamentos, poucos equipamentos, e a maioria dos soldados, dos oficiais, não tinha nem aptidões físicas, nem aptidões intelectuais para a guerra. Então, com todos esses requisitos, o recrutamento foi feito em todo o território brasileiro, na qual os voluntários deveriam atender critérios físicos e psicológicos. Próximo. Bom dia, senhor. Bom dia. Me desculpe, mas crianças não podem estar vista não, apenas alunos. Mas eu não sou criança não, senhor. Eu sou adulto. Eu tenho 23 anos. 23 anos? 23 anos? Me desculpe, mas com essa altura aí você não vai dar para servir ao país não. Me perdoe, você está dispensado. Desculpa, senhor. Dê lembrança branca de nada. Próximo. Bom dia, senhor. Bom dia. Me desculpe, mas quantos metros você já andou hoje? 500 metros, senhor. 500? Me perdoe, mas você teria que andar pelo menos 500 quilômetros para conseguir se alistar aqui. Você é muito bom. Me perdoe. Está dispensado. Obrigado, senhor. Próximo. Bom dia, senhor. Bom dia. Olá, tudo bom? Só uma perguntinha, qual é a sua altura? 1,70 m. E o preço? 70 quilos.
e faça ser potente. Meu Deus. Me desculpe, você está dispensado. Perdoe, você tem que ao menos mastigar, né? Me perdoe, você está dispensado. Você não tem todos os dias. Próximo. Bom dia, senhor. Bom dia. Veja bem que você é um rapaz forte, bonito. Obrigado, senhor. Qual a sua altura? 1,70, senhor. E o seu peso? 70 quilos, senhor. E sorri assim. Porra, parece que você vai ser... eu vou colocar você para fazer os exames físicos e psicológicos. Parece que você vai dar um bom soldado. Qual é o seu nome? Severino, senhor. Severino? Prazer, Severino. Boa sorte. Prazer, senhor. Com o domínio alemão no norte da África, os responsáveis pela política estratégica dos Estados Unidos aumentaram a pressão para promover uma maior segurança no norte e no nordeste brasileiro, por um lado, enquanto por outro, os outros aliados formaram maior segurança pelo tráfego aéreo. Dessa forma, houve uma ampliação das rotas aéreas comerciais no Brasil, o que foi decisivo nesse contexto de Segunda Guerra Mundial. Os possíveis acordos comerciais tornaram-se o centro da atenção das relações diplomáticas que a Alemanha e os Estados Unidos travavam com o Brasil, pelo menos às vésperas da guerra. Essa competição serviu de estímulo para o aprofundamento das negociações com relação às duas prioridades definidas pelo governo Vargas, em relação à política externa: a criação da siderúrgica e o fornecimento de armas e de outros equipamentos bélicos para as Forças Armadas. Pô, velho, foi legal os Estados Unidos ter nos ajudado na guerra. Tô louco pra chegar no Brasil, contar tudo pra comunidade. Tenho certeza, eles vão querer ficar sabendo como ocorreu e tal. Será mesmo, velho? Sério, velho, o governo já providenciou nossos empregos, tudo garantido já. Mas será que o governo brasileiro vai dar nossos empregos como prometido? Sim. Na volta, os soldados que foram à guerra não tiveram as promessas de emprego que a eles foram prometidas. Nada disso foi cumprido. Voltei da guerra, usei todas as armas possíveis e agora estou aqui, desarmado tanto meu futuro. Nada. O que será de mim? Procurar o governo para ver o que ele tem a me oferecer. Mas o que? Os Estados Unidos deixam o Brasil na mão, ainda desses políticos que ficam dando problema, que estão contra o meu governo de ditadura, ainda ficam vindo esses soldados pedindo emprego. Cadê aquele complexo siderúrgico que eu mandei construir em Volta Redonda do Rio de Janeiro? Pergunte se esses soldados têm qualificação para trabalhar lá. Então, depois do fim da guerra, os norte-americanos deixaram suas bases, suas cidades, suas implantações, tudo para trás. Então, no litoral do norte e nordeste do Brasil, onde haviam sido instaladas bases dos aliados, praticamente nada foi deixado. Assim como aconteceu com a produção e com a exportação de materiais estratégicos para a guerra, não houve um impulso ou um estímulo para o desenvolvimento regional dessas cidades. E estas cidades, que prosperaram durante a guerra, acabaram retornando ao seu cotidiano quase secular. É também um erro afirmar que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi simbólica. Não há nada de simbólico na perda de milhares de homens, nas marcas indelíveis que o horror da Segunda Guerra Mundial causou aos milhares de combatentes que conseguiram retornar ao Brasil. Houve soldados, aviadores, que combateram o nazifascismo, e deram o máximo de si exigido por um cidadão, ou seja, eles serviram a pátria com risco de perder sua própria vida. Portanto, não há um relativismo histórico que anule a participação do Brasil, que
porém pouca, mas significante, que conquistou a história da humanidade.